Fala galera, estamos chegando com o Você Pergunta de volta aqui para tentar tirar a sua dúvida. Eu vou fazer diferente agora, eu deixei uma postagem no meu canal e aí a dúvida do torcedor, a sua dúvida, você deixa lá nos comentários, eu vou lá e vou trazer aqui para esse vídeo uma ideia semanal, enfim, para voltar com tudo aí com o Você Pergunta para tentar tirar a sua dúvida. Vamos lá! O Ronaldinho Gaúcho é o nome aqui, ó. Se o Cruzeiro não subir esse ano, como ficam as dívidas que foram prolongadas para 2021? É uma boa pergunta e é um desafio para a atual gestão do Cruzeiro. Vai ter que chamar todo mundo e tentar uma renegociação, já que vai ficar mais um ano, caso isso aconteça, com uma receita bem reduzida em relação à receita que você tem quando participa da Série A do Campeonato Brasileiro. Gustavo Quaresma Gugu. Bem, Samuel, queria saber sobre a situação do Lucas Romero, porque o Filipão tá querendo volante e o Romero seria quase o sonho da torcida. Abraço. O Lucas Romero teve uma negociação realmente antes lá de começar a retomada do futebol, até se chegou a pensar que poderia dar certo, mas depois o Independiente de Avejaneda não abriu mão do atleta, ele vem sendo titular nos jogos do clube argentino e é uma negociação muito difícil neste momento. Janaína Pereira Marciano. O jogador Dedé tem interesse em voltar a jogar pelo Cruzeiro e por que ele não ficou no clube para fazer sua recuperação? Ele também quer sair pela porta dos fundos como uns e outros? Então, foi um consenso. O Dedé achou melhor fazer a cirurgia no Rio de Janeiro. Um dos médicos foi o médico do Flamengo, que acompanha o Dr. Tanuri. Então, foi uma opção do atleta para fazer essa cirurgia fora do clube. Houve um consenso, a autorização do Cruzeiro. E aí, ele fez a cirurgia fora e segue se recuperando. Ainda sem prazo para voltar. Vamos ver, vai ficar provavelmente para a temporada de 2021. Rafael Dornella. Samuel, quais são as chances reais do Cruzeiro virar clube empresa? Caso isso aconteça, quem seria o investidor em potencial? Poderia auditar as contas dos presidentes anteriores, como Zezé e Gilvan? Muita coisa ainda precisa ser estudada quanto a isso. O Cruzeiro já montou este clube de estudo para se tornar um clube empresa, mas depende também de lei. Enfim, é um processo longo e vamos ver quais serão os próximos passos, mas realmente é uma ideia hoje que está em pauta no Cruzeiro. Isaac Samuel, tenta esclarecer pra gente essa questão do investidor de 500 milhões, se você sabe se tem alguma verdade nisso. E como você vê a possibilidade de passar pelo conselho a votação para clube empresa se vier a ser uma realidade. MOC é Cruzeiro, Montes Claros. Valeu, muito obrigado pela pergunta. Então, essa informação eu desconheço sobre esse investidor, até em cima disso que eu falei há pouco. É um estudo que vai demorar ainda, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Primeiro, não é um longo projeto a ser elaborado pelo Cruzeiro, tem a base para isso, mas os próximos passos ainda precisam acontecer. Marcelo Bueno, quais mudanças você acha mais importante ter no novo estatuto? Então, eu ainda estou lendo com calma este novo estatuto que será votado no dia 19. Algumas coisas estão ali para o torcedor acompanhar, aliás, todo o estatuto no site oficial do Cruzeiro. Por exemplo, protegendo mais a instituição de gestão temerária, enfim. Acho que faltou neste novo estatuto aquela participação mais direta do torcedor no processo de eleição, para que o torcedor também tenha a oportunidade de escolher o novo presidente. Samuel, gostaria de saber sobre a recuperação do Stênio. O Stênio ele passou pela cirurgia no ombro, foi no início de setembro, então ele está completando agora 2 meses, um prazo inicial de 3 meses para retornar. Ainda tem um bom tempo de recuperação. Lucas Silveira, o Cruzeiro ainda tem quantos espaços para inscrição na Série B de jogadores? O Cruzeiro inscreveu o William Potker, inscreveu o Giovani, se não me engano tem mais 2 ou 3 espaços ainda, 2 ou 3 vagas para que possa chegar aí reforço para o time do técnico Filipão. Pedro Alonso, como está a situação do Estevão Messinho? Ele ainda treina no Cruzeiro? Fala Pedro, tudo bem? Obrigado pela pergunta. A situação a princípio está solucionada, por mais que tenha saído a denúncia do Ministério Público na investigação com a Polícia Civil e o pai do garoto ele está nesta denúncia, mas a princípio tudo segue como antes, o garoto tendo todo o cuidado aí do Cruzeiro,
um acompanhamento para que no futuro ele possa fazer parte de outras categorias mais acima no futebol de base do Cruzeiro. Jorge, Samuel, com o Atlético construindo seu novo estádio, existe a possibilidade do Mineirão realmente ser do Cruzeiro e ser pintado de azul? Vai ser o único clube para jogar no estádio, então o presidente Sérgio Santos Rodrigues já até falou sobre isso. O Cruzeiro que está próximo de finalizar aquele acordo com a Minas Arena para diminuir a dívida com o estádio, então é um desejo do Cruzeiro. Vamos ver como isso vai acontecer quando realmente isso estiver pronto. Wesley Alexandre, fala Samuel, o Internacional vai ter que pagar 1.200.000 ao Cruzeiro em 2021 pela negociação do Maurício? Então, muito obrigado pela pergunta. É a informação que muitos deram que tem uma compensação financeira sim a ser paga pelo Inter em 2021, além de tudo aquilo que a gente já falou. Dudu, o Cruzeiro pensa em utilizar o Dedé quando ele se recuperar? Se é que vai se recuperar. Então, o Dedé ele vem até postando algumas atividades, mas ainda está longe de voltar e para tudo ser conversado, ele precisa ter condição de retornar aos treinamentos, de atuar em alto nível. Hoje isso está longe de acontecer, então depende dessa situação. Pedro Silva, eu queria saber sobre a situação do lateral Dodô. Ele ainda pertence ao Cruzeiro? Se pertence, tem chance de ser aproveitado? Sou de Cerro, Minas. Muito obrigado pela pergunta. A situação do Dodô está na Justiça do Trabalho. Enquanto não sair de lá, nada vai ser definido. Ele tinha até conseguido uma sentença para que o Cruzeiro cumprisse o contrato imediatamente, aquele contrato que foi firmado na gestão anterior, mas o Cruzeiro derrubou isso, conseguindo que qualquer contrato só seja confirmado para ser cumprido depois de esgotada toda a instância no processo, então isso vai se arrastar ainda mais algum tempo. Cleberson Lopes Oliveira. Samuel, você já tem informações sobre a comemoração do centenário do Cruzeiro? Se tem algo para a torcida, algum amistoso ou camisa comemorativa? Sou de Piraí do Sul, Paraná. Muito obrigado pela pergunta. O Cruzeiro vem trabalhando várias ações, sim, para o ano do centenário, para o dia 2 de janeiro de 2021. O clube deve divulgar isso já faltando aí 2 meses, né, praticamente, um pouquinho menos até, e o Cruzeiro tem elaborado algumas situações, vamos ver. Depende também, claro, desta situação de pandemia que hoje o mundo inteiro vive, né? Júnior Sec, você acha que o Picolomo possa ser o jogador que faltava no meio campo ou que ainda precisa se reforçar? Muito obrigado pela pergunta. Então, há uma expectativa boa. É um meia de criação, aquele passe diferente, a assistência. Ele ainda não está com a condição física ideal, mas vem treinando há alguns dias na toca, relacionado para esse jogo contra o Botafogo. Vamos ver como será a estreia dele, se entrando de cara ou se entrando no decorrer da partida. Mas é um jogador que pode ser importante sim para o técnico Filipão. Nilson Pereira, fala sobre a parceria com o Ronaldo. Qual a vantagem desse acordo para o Cruzeiro? Ele vai colocar dinheiro ou que ainda não sei como vai se dar essa parceria? Então, é uma situação que ainda está no começo. Uma conversa, graças ao Belletti, diretor de negócios internacionais do Cruzeiro. Isso pode caminhar para, enfim, para N situações no futuro, mas é uma ideia realmente da diretoria atual do Cruzeiro de se reaproximar do Ronaldo Fenômeno. Dicas domésticas. O Filipão tá querendo volante. O Carlos Sanches, colombiano, tá sem clube experiente. E é experiente. Seria um bom reforço? Seria. É o que jogou na Inglaterra, se não me engano. Mas com toda certeza seria um salário muito alto. Pagamento de luvas, acho pouco provável se tivesse um interesse realmente nesse jogador. Paulo Ribeiro. Olá, Samuel. Sou Paulo Ribeiro de Divinópolis. Acompanho sempre seus vídeos que são excelentes. Parabéns. Muito obrigado. Por que o meia Marco Antônio não vem tendo oportunidades no elenco do Cruzeiro? Tenha um bom dia. Valeu. Muito obrigado pela pergunta. O Marco Antônio está fazendo um trabalho de reforço. Ele já ganhou mais de 7 quilos de massa magra para suportar os jogos, para suportar a carga. Ele tinha problema muscular seguido no Cruzeiro, então está sendo feito esse trabalho, ele está na preparação física também fazendo esse reforço, em breve deve passar aos treinos com bola. Cozinhando com o papai. Samuel, como está aquela situação da venda da Campestre 2? Ainda interessados na compra do imóvel? Então, essa situação ela só foi liberada agora, porque estava bloqueada a venda da Campestre 2 por causa das dívidas com a União. Então o Cruzeiro fez o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e aí só agora que liberou a venda da Campestre, então o clube deve buscar sim este recurso, espera levantar na casa de 13 a 15 milhões de reais.
Gladson Nunes. Caso o novo estatuto seja aprovado pelo Conselho, as novas regras passam a valer imediatamente? E sobre a venda do imóvel do Cruzeiro, como está o andamento? Abraço, Gladson, região do Barreiro BH. Sobre a situação do imóvel, só agora o Cruzeiro pode efetuar a venda, porque essa venda foi liberada graças ao acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E sobre o novo estatuto, se for aprovado no dia 19 de novembro, ele passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2021, o dia do centenário do Cruzeiro. André dos Anjos Santos. Samuel, negociação do Scarpa pelo Kaká esfriou? Daniel Guedes vai sair? Se sim, Cruzeiro recebe taxa de vitrine? Sobre Kaká e Scarpa, foi mais no começo ali, um desejo na época ainda do Luxemburgo de ter o Kaká. O Palmeiras até contratou um zagueiro agora, que veio do futebol chileno, isso esfriou completamente. O Daniel Guedes, ele tinha contrato, o Cruzeiro está liberando o atleta, não é compra, o Goiás também está pegando o emprestado do Santos, então não tem taxa de vitrine nesta negociação. Carlos Cristiano. Olá, Samuel. Quais ações de reais o Cruzeiro virar uma SA? Tem algum prazo para isso acontecer? Então, eu falei em outras respostas anteriores, é um prazo que não está estabelecido, é um processo que não é tão simples, é um estudo longo, depende de lei também, então o Cruzeiro está iniciando isso. Claro que tem uma possibilidade, mas hoje é pouco provável ainda, depende de muita coisa para isso acontecer. Cruzeiro SA. Lucas Veiga, o Cruzeiro conversa com algum jogador? O Filipão disse que essa semana chegariam 2 reforços, quem seria o segundo? O Cruzeiro está tentando, muito obrigado pela pergunta, mais reforço para deixar aí o elenco encorpado na sequência da Série B, mas não está fácil até por causa da grana curta. Marlon Miguel, fala Samuel, os boatos da contratação de Jean Mota e Copete do Santos, tem alguma fonte disso? Manda um abraço para Pará de Minas, valeu, muito obrigado pela pergunta. Então, acho pouco provável, o Santos não pode nem inscrever jogador, o Jean Mota vem sendo titular, sem chance. O Copete não foi inscrito, mas ele disse a amigos de Santos que quer continuar no Peixe, que tem uma possibilidade de ser inscrito. Se isso não acontecer, aí talvez pode até pintar alguma chance, mas pro ataque o Cruzeiro acabou também de contratar o William Potker, que disse que quer jogar mais pelas beiradas, como joga o Copete, o colombiano lá do Santos. Samuel, como o Inter consegue colocar o Maurício para jogar com apenas 20% do passe dele, dos direitos econômicos? Isso não interfere, ele foi em definitivo e pode atuar normalmente, mesmo com o Inter. Se tivesse, aliás, 20%, mas o Inter tem 40%. O Inter pegou 20% dos direitos junto ao Desportivo Brasil de São Paulo. O Israel, qual a situação do Estênio e do Léo? O Léo já vem se recuperando bem do edema que ele teve no joelho. O Estênio passou por cirurgia no ombro. Está completando agora o 2º mês da recuperação de um prazo previsto para 3 meses. Ainda tem um bom tempo até voltar aos gramados. Felipe Gabriel, Samuel, tem uma pergunta que é de todos os cruzeirenses. Você sabe quando o Fábio aposenta? Cerro Minas, um abração, obrigado pela pergunta. Eu acho que nem o Fábio, mas não vejo também passando de 2021. Ele tem contrato com o Cruzeiro até o final dessa temporada de 2020 e há uma conversa para ver se renova, quando vai renovar, como vai ser essa condição. O Fábio recebe um alto salário, então já tem uma diferença que foi jogada lá para a temporada 2021, é uma conversa que tem a acontecer, mas eu acho que se renovar vai ser o último ano do Fábio com a camisa do Cruzeiro. Lucas, a Adidas continua com o Cruzeiro no ano que vem, subindo ou não? Continua assim, a Adidas veio para o Cruzeiro para um contrato de 3 anos, 2020 é só o primeiro ano, tem ainda 2021, 2022, todo o projeto do centenário, a Adidas está participando. Muito bem, tentei responder a todos, muito obrigado a você que enviou uma pergunta, fique sempre ligado aqui no canal, se inscreva, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like, até o próximo Você Pergunta, um abraço, vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio, oferecimento Nova Safra, compre pelo Televendas, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa. Na Nova Safra, preço baixo é tradição.